Glória a Deus. Eu quero convidar a todos para uma breve reflexão sobre o tema. Eu convido a todos a abrirem Juízes 13, versículo 1. Glória a Deus. Juízes 13, versículo 1. Nós estamos com esse ano do Impacta falando sobre propósito. Glórias a Deus. E queria levar os jovens a pensar um pouco sobre essa questão sobre propósito. Juízes 13, 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Está assim escrito: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. O Senhor entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Meus amados, as Escrituras nos contam muitas histórias de pessoas que começaram com Deus, mas que, por não entender seu propósito, no fim, perderam o caminho, perderam a confiança em Deus, perderam o coração de estar conectados com Deus. Mas por que tudo isso? Porque eles não entenderam o seu propósito. Pense em Ló. Pense em Ló. Ele costumava andar com Abraão. Ele sabia que Abraão andava com Deus, praticava aquilo que Deus queria. E ele, por andar com Abraão, era abençoado. Ele andava com a pessoa certa. Mas Ló não entendeu o seu propósito. E como é que ele acabou? Bêbado numa caverna, cometendo incesto. E a gente consegue entender que Ló perdeu a conexão com Deus, porque não entendeu o seu propósito, e a grande verdade é que ele transformou a sua falta de propósito em libertinagem. Preste atenção, jovens, que eu estou falando algo muito próximo da nossa realidade nos dias de hoje. Se nós adentrarmos um pouco mais e olharmos outros personagens, a gente vai olhar a vida de Saul, primeiro rei de Israel, um homem sobre o qual o Espírito de Deus o possuía, e ele pregava, ministrava, profetizava, mas ele não entendeu verdadeiramente qual era o seu propósito, e terminou gravemente ferido, cometendo suicídio. Sabe por quê? Porque ele não entendeu o seu propósito e transformou a sua tristeza, toda a sua revolta em desespero. E o desespero trouxe o quê? O suicídio. Nós temos vários casos entre a Madril de jovens que tentaram suicídios. É algo para os nossos dias de hoje. Por quê? Porque não entenderam o seu propósito. No caso de Ló, muitos jovens nos dias de hoje cometendo libertinagem, coisas horríveis aos olhos de Deus, que por acharem que ninguém está vendo, eles fazem, e não sabem como é que termina os fins. Se andarmos um pouco mais no Novo Testamento, nós vamos ver a história de Dimas, um dos ajudantes de Paulo. Começou servindo a Deus com todo fervor, depois viu que o preço, presta atenção, jovem, ele viu que o preço de seguir a Jesus era muito alto para ele naquele tempo, e aí ele desanimou, ele abandonou. E Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4 que ele abandonou porque ele amou mais as coisas do mundo. Presta atenção, jovem, ele amou mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E a perda de Dimas se transformou em quê? Em isolamento, em separação de Deus. Paulo vai falar algo pesado para Dimas.
E a gente sabe como a história de Dimas terminou. E por que eu estou falando isso? Porque o texto que nós lemos, jovens, ele fala de um grande personagem bíblico que nasceu como um milagre de Deus, que ele nasceu como uma esperança para um povo, que ele nasceu para fazer a diferença. Sabe como é que ele terminou? Sendo bobo da corte dos inimigos. Sabe por quê? Porque ele brincou com os seus princípios. Ele brincou com o propósito que Deus deu para a vida dele. Aqui tem muitos jovens que às vezes não entendem, porque não está vendo o futuro. O salmista, no Salmo 73, eu acho interessante, porque ele dá uma visão humana, e chega um momento que Deus mostra o futuro para ele. Aí ele vai dizer, eu não entendo, porque o ímpio ganha melhor, porque o ímpio vive melhor, é mais alegre, e não é assim, não dá. Aí ele vai dizendo, só coisa boa que o ímpio tem e o crente não tem. Aí daqui a pouco o Espírito Santo dá uma visão para ele. Do quê? Do futuro. Aí ele diz, eu entendo o fim deles. E o fim deles é morte. A minha oração é para que você entenda o seu propósito, esta tarde, esta noite. E que vocês possam ter visão de frente, lá para frente da vida de vocês, para vocês entenderem aonde vocês vão estar e aqueles que não estão junto com vocês, aonde eles vão estar. Porque eu já dei alguma caminhada na vida, e aqueles que muitos estiveram ao meu lado, junto com o Birã, nós somos contemporâneos, já não estão mais junto de nós. A família toda desgraçada, e a gente consegue olhar um pouco para trás. Vocês talvez, pela juventude, não conseguem entender, não conseguem ver, mas a minha oração é que seja a oração do salmista, que Deus mostre o futuro que vocês têm em Deus ou fora de Deus. Amém? Glória a Deus. Entenda seu propósito. Glória a Deus. Todos vocês têm um propósito em Deus. O mundo vai desanimar você, vai levar você para a libertinagem. O mundo vai tentar afastar você de Deus. O mundo vai dizer que é muito pesado seguir certos princípios, que não vale a pena isso, não vale a pena aquilo, porque X andou assim, Y andou assado. Vai fazer comparações, vai usar a palavra de Deus, mas o intuito é um só: separar você de Deus. Que esta tarde vocês possam entender que Deus quer que vocês continuem com Ele andando lado a lado, até a eternidade. Amém?